Imagine viver ao lado de Jesus. Ouvir da própria boca dele palavras que curavam, libertavam, ressuscitavam a esperança. Ver cegos enxergando, paralíticos andando, mortos voltando à vida. E mesmo assim, escolher trair o Filho do Deus vivo. Essa é a história de Judas Iscariotes. Mais do que um traidor, um aviso vivo de que nem todos que caminham com Jesus têm um coração transformado. Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu sobrenome, Iscariotes, indica que provavelmente era da região de Queriote, ao sul da Judéia. Enquanto Pedro, João, Tiago e outros eram pescadores humildes da Galileia, Judas vinha de uma área mais desenvolvida, o que pode explicar sua visão mais política e ambiciosa sobre o Messias. Ele foi chamado por Jesus. Sim, o próprio Cristo o escolheu. Recebeu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, anunciar o reino dos céus. Andou com o Mestre, comeu com ele, riu, chorou, e testemunhou todos os milagres. Mas no coração de Judas, havia uma brecha. Judas era o tesoureiro do grupo. Cuidava da bolsa de ofertas. Era visto como responsável e confiável, mas apenas por fora. Por dentro, alimentava o desejo por dinheiro e poder. Em João 12, quando Maria ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, Judas foi o primeiro a criticar. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Mas o Evangelho revela a verdade oculta. Ele não se importava com os pobres. Ele roubava da bolsa. Aquele comentário era apenas uma máscara piedosa para um coração corrupto. Judas esperava um Messias político, um libertador poderoso, que erguesse exércitos, enfrentasse Roma e devolvesse a glória de Israel. Ele queria ação, confronto, vitória visível. Mas o tempo passou. E Jesus não falava de guerra. Falava de amor aos inimigos. De perdoar. De servir. De carregar cruzes, não espadas. A expectativa de Judas começou a ruir. A cada milagre, a cada parábola, a cada gesto de humildade, ele via seus sonhos escapando por entre os dedos. O Messias que ele queria, não existia. No lugar da esperança, nasceu a frustração. E a frustração virou mágoa. A mágoa virou desconfiança. E a desconfiança abriu uma brecha. Foi ali, no silêncio do coração decepcionado, que o inimigo sussurrou. E Judas ouviu. Ouviu promessas de poder, de controle, de vingança disfarçada de justiça. Ouviu a mentira que dizia: você sabe o que é melhor. Então ele traiu. Não só a Jesus, mas também a si mesmo. Porque no fundo, Judas não vendeu apenas seu mestre. Ele entregou sua fé, em troca de uma ilusão. Durante a última ceia, um momento que deveria ser de comunhão, de despedida, algo sombrio se aproxima. Jesus, rodeado pelos 12, parte o pão, derrama o vinho, fala sobre o corpo que será entregue, e o sangue que será derramado. Mas, de repente, o clima muda. Silêncio. Os olhos de Jesus ficam sérios. Ele diz, com firmeza: um de vocês vai me trair. A mesa treme em dúvida. Os discípulos se entreolham, surpresos, assustados, indignados. Cada um começa a perguntar: Senhor, serei eu? Mas Judas, com ousadia fria e dissimulada, pergunta também: serei eu, mestre? Jesus não grita. Não expõe com escândalo. Apenas olha nos olhos de Judas, olhos que já não expressavam arrependimento. E responde: tu o disseste. Naquele instante, algo invisível, mas real, acontece. O texto bíblico é direto. E, após o bocado, Satanás entrou em Judas. Mas não se trata apenas de uma possessão comum. Não foi um momento de gritaria ou de olhos virando. Foi algo mais profundo, mais sombrio. Foi o domínio completo de uma alma que já estava entregue. Judas não foi surpreendido pelo mal. Ele o acolheu, passo a passo. Primeiro com ambição. Depois com frustração. E por fim, com a decisão de trair. Satanás não precisou forçar a entrada. Judas havia deixado a porta aberta. E agora, estava pronto para vender o Salvador por 30 moedas de prata. O traidor sai da sala.
A noite o envolve, literal e espiritualmente. E era noite, diz o texto. Uma frase simples, mas carregada de significado. A noite da alma. A noite da traição. A noite que cairia sobre o Filho do Homem. E também sobre aquele que decidiu rejeitá-lo. Judas não foi apenas um homem que traiu. Foi o retrato de todos que escolhem o próprio caminho, mesmo diante da verdade. Foi a lembrança de que o mal entra quando a fé se vai. E quando deixamos de lutar contra as sombras dentro de nós. Porque antes de Satanás entrar em Judas, Judas já havia deixado Jesus sair do seu coração. Após a última ceia, enquanto os outros discípulos ainda digeriam as palavras de Jesus, Judas Iscariote se levanta. Sai em silêncio, com pressa, com o coração endurecido, e a decisão já tomada. Do lado de fora, a noite é densa, mas dentro de Judas, a escuridão é ainda maior. Ele atravessa as ruas de Jerusalém como um homem com destino. Mas o destino não era a salvação. Era o abismo. Judas caminha até os principais sacerdotes. Homens frios, sedentos por silenciar Jesus. Eles não queriam a verdade. Queriam controle. E Judas se oferece como instrumento. A proposta é feita. O que me darão se eu entregar Jesus a vocês? E o preço é acordado. 30 moedas de prata. O valor pago por um escravo comum. O valor que definia o preço de um homem. O preço de um coração corrompido. Judas aceita. O acordo está selado. Mas é um pacto com o inferno. Enquanto isso, no jardim do Getsêmani, Jesus ora. Sua alma está em agonia. Ele sabe o que está para acontecer. Ele sente o peso da cruz. Mesmo antes de carregá-la. Seus discípulos dormem. Mas Jesus vela. E ora. E chora. Até que, o som de passos na escuridão. Tochas. Espadas. Soldados. E à frente deles. Judas. O discípulo que caminhou com o Mestre. Que viu os milagres. Que ouviu as palavras de vida. Agora, é ele quem conduz os inimigos até Jesus. Judas se aproxima. E o que vem a seguir é um gesto cruelmente simbólico. Ele não aponta. Não grita. Não acusa. Ele beija. Um beijo no rosto. O sinal combinado. E diz com naturalidade: Salve, mestre. Mas Jesus o encara. Com os olhos tristes de quem sabe que está sendo traído. E mesmo assim, ama. E diz: Amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Essa frase ecoa como um trovão na alma de quem ouve. Não há ironia. Não há raiva. Há dor. Há compaixão. Há uma última chance. Mas Judas já escolheu. Com aquele beijo, ele não apenas entrega Jesus. Ele sela o seu próprio destino. Ao ver Jesus condenado, arrastado, espancado, caluniado, Judas sente o peso do que havia feito. Aquelas 30 moedas de prata agora queimavam em suas mãos como brasas vivas. Ele não havia apenas traído um homem. Havia traído o próprio Filho de Deus. As risadas dos sacerdotes ecoavam em sua mente. O beijo que deu em Jesus, antes símbolo de afeto, agora era a marca da vergonha. Judas, dominado pela culpa, corre até o templo, atravessando as escadarias de pedra como se tentasse fugir de si mesmo. Ao encontrar os líderes religiosos, ele lança as moedas no chão e grita com voz embargada: Pequei. Traí sangue inocente. Mas os sacerdotes, frios e indiferentes, sequer olham para ele. Apenas dizem: O que temos com isso? Isso é contigo. Com essas palavras, Judas entende que está só. Ninguém vai ajudá-lo. Ninguém vai absolvê-lo. A culpa o corrói por dentro como veneno lento. Em vez de buscar o perdão de Deus naquele mesmo Deus que Jesus falava com tanto amor, ele escolhe a escuridão. Sai vagando, com os olhos perdidos, consumido pela dor. E então, num momento de desespero absoluto, Judas se vai. Tira a própria vida. Seu corpo cai e se despedaça, e as moedas da traição, aquelas 30 moedas de sangue, são usadas para comprar um campo que, desde então, passou a ser conhecido como Campo de Sangue. Judas teve remorso, sim, mas não se permitiu ser perdoado. E essa é talvez a sua tragédia mais profunda. Ele esqueceu que, mesmo traído, Jesus ainda o chamava de amigo.
Judas viu milagres. Andou com Jesus. Ouviu a verdade. Mas não a deixou transformar seu coração. Pedro também falhou. Também traiu. Mas se arrependeu, chorou amargamente, e foi restaurado. Judas, não. Seu erro não foi apenas trair, foi não crer no perdão. Quantos hoje vivem como Judas? Caminham perto da verdade, mas continuam com o coração longe de Deus? Usam palavras bonitas, mas têm motivações egoístas? Traem a fé por fama, status e prazeres momentâneos? A verdade mais impactante dessa história é: se Judas tivesse se arrependido, Jesus teria perdoado. Mas ele não acreditou nisso. E essa incredulidade foi sua sentença final. Não basta andar com Jesus. É preciso nascer de novo. Não basta conhecer a palavra. É preciso viver por ela. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém. Inscreva-se no Descubra Bíblia, ative o sininho e continue explorando as histórias que ainda hoje transformam vidas. Porque até as maiores trevas, diante da luz de Cristo, não têm poder.